Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, que o Senhor possa uma vez mais ministrar a sua palavra que é viva aos nossos corações. A palavra de Deus não é só a palavra da vida, porque ela é a palavra da vida, porque ela serve para a nossa vida em todas as áreas e instâncias. A palavra de Deus é o manual de instrução do homem, né? Todo produto tem um manual de instrução, né? A geladeira, a televisão, e o homem também tem o seu manual de instrução, é a Bíblia. Então ela é a palavra da vida, mas ela é além disso, ela é a palavra viva. A Bíblia é um daqueles livros milenares, dos poucos livros milenários, mas é o único livro milenar cujo autor ainda é vivo, Jesus. E ele é vivo para sempre, porque ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa ministrar essa palavra viva da vida aos nossos corações. Olha, a palavra de Deus ela diz assim, lá em 2 Reis, capítulo 11, no versículo de número 1. Só um curto versículo, versículo 1, diz assim: Vendo, pois, Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Atalia aqui, ela era filha de Acabe e Jezabel, né? Uma mulher que odiava o Senhor, porque os seus pais já odiavam aquilo que era obra de Deus para o povo de Israel, né? O rei Acabe foi um péssimo rei. Jezabel, então, uma rainha pagã, né? Uma mulher terrível, usada pelo adversário. Então, Atalia, ela se casou com o rei de Judá, então o mal já reinava no reino do norte, né? Com Acabe e Jezabel e os filhos deles. E aí no sul, né? No reino do sul, reino de Judá, o inimigo ele colocou alguém ali, uma semente do paganismo, da idolatria, que era Atalia, né? E ela mandou matar, quando ela viu que seu filho tinha morrido, ela mandou matar toda a descendência real. E o intuito dela era usurpar o trono e estabelecer uma outra dinastia, né? Então, assim, esse era o intuito dela, era a vontade dela roubar o trono e tirar o trono dos descendentes reais, aqueles que pertenciam à casa de Davi, tirar da genealogia de Davi. O inimigo, ele tem o seu projeto, né? Eu sempre digo que Deus ele tem um projeto e o adversário tem um projeto em paralelo ao projeto de Deus. E havia uma promessa sobre a casa de Davi. A promessa era que não faltaria varão na tribo de Judá. Não faltaria varão na descendência de Davi que ocupasse o trono. Lá em 2 Reis, capítulo 8, no versículo 19. Então, o intuito de Atalia era cortar essa dinastia, que era a dinastia de Davi, tirar o cetro de Judá, indo contra até mesmo aquilo que era a bênção que foi dada por Jacó ao patriarca Judá, dizendo que o cetro não sairia de Judá. Então, era isso, era quebrar o projeto. E vale aqui lembrar que a promessa, o projeto de Deus Pai, era que Jesus ele viesse de uma descendência real. Então, Atalia queria matar toda a descendência para que houvesse uma interrupção na genealogia de Cristo. Olha que coisa de doido, né? Como que o inimigo ele foi sagaz e ali ele tentou destruir aquilo que eram os planos de Deus, destruir aquilo que era a vontade de Deus, mas o trono não estava vazio. O adversário tenta de todas as formas, tenta assentar no trono do nosso coração, tenta ser entronizado, tomar o lugar do Espírito Santo, tomar o lugar de Deus na nossa vida, tirar as promessas, invalidar as promessas e o projeto de Deus para nós, mas ele não consegue. O trono não estava vazio, havia um rei, Joás era o rei e ele foi escondido. A palavra fala que Joseba era uma mulher simples ali, estava ali, uma mulher que cuidava ali das crianças, estava ali na corte. Ela esconde o rei e ela durante 6 anos esconde aquele jovem, aquela criança. Atalia ela pensava que todo mundo tinha morrido, mas ela escondeu, né? Joseba escondeu um descendente de Davi durante 6 anos. Atalia reinou durante 6 anos pensando que não havia mais descendente. Então Joseba, juntamente com um sacerdote chamado Joiada, Joseba aqui representando os fiéis, aquela que é a igreja fiel do Senhor, que preserva, aquele que é o crente, que preserva a promessa viva. O rei, ali o menino, o jovem que seria rei, é a promessa. Joseba escondeu o único descendente que tinha, escondeu ele durante 6 anos. Então a promessa ela é escondida. O salmista ele diz: escondi a tua palavra no meu coração. Em outras traduções, escondi as tuas promessas no meu coração para eu não pecar contra ti. Então Joseba esconde, e aí ela começa ali junto com Joiada, o sacerdote, ela começa a criar um
plano para fazer com que Joás, que era o jovem, um menino que era o descendente, que era aquele que tinha direito, para que ele pudesse se assentar ao trono. E no 7º ano, ele se assenta ao trono e Atalia é destituída, Atalia é retirada e Atalia ela morre e acaba sendo rasgado o seu reino. Coisa interessante, durante 6 anos Atalia reinou. 6 é o número do homem. 6 fala da razão humana, da carne, das coisas do homem. 6. Durante 6 anos. Aquele foi um reino humano, foi um reino e um governo humano, de uma mulher que não tinha direito de estar ali. E no 7º ano, o 7 é uma assinatura divina. Se o 6 é uma assinatura do homem, o 7 é uma assinatura divina, é perfeição. No tempo de Deus, o tempo perfeito de Deus, a promessa se cumpriu. Joás se assentou, o trono não estava vazio, o trono não foi roubado, a promessa não foi tirada, a promessa não foi tomada, porque ela foi preservada por um fiel, por uma pessoa que escondeu aquela promessa. Deus te fez promessas, Deus te deu palavras, Deus falou algo contigo e você sabe que Ele falou. O inimigo tem tentado usurpar, o inimigo tem tentado tomar, o inimigo tem tentado se assentar no trono do seu coração. Não permita, minha irmã, não permita, meu irmão. O Espírito Santo, ele quer te ajudar, assim como Joiada ajudou a Joseba a preservar a promessa, e é no momento correto a trazer à tona, trazer à luz quem era o verdadeiro rei, de que o trono não estava vazio, de que o rei estava vivo, de que ele se assentaria, de que a promessa se cumpriria. Essa é a vontade, esse é o agir do Espírito Santo nesse momento. Ele quer te ajudar a preservar aquilo que um dia Deus te falou, a preservar aquilo que um dia Deus te prometeu. Não permita que Atalia venha a roubar, não permita que o inimigo venha plantar sementes de dúvida, não permita que o inimigo venha tomar o lugar que é o lugar do Espírito Santo, não permita que o inimigo venha a fazer morrer a tua promessa. As promessas de Deus, elas não são invalidadas, as promessas de Deus, elas não são canceladas, elas só morrem quando nós permitimos com que o inimigo venha matar, elas só morrem quando nós largamos as promessas de lado, quando nós as abandonamos, quando nós escondemos a promessa, quando nós confiamos no Senhor, quando nós preservamos a promessa, preservamos para no tempo correto, para que ela venha à tona no tempo correto e venha se cumprir. Ela não tem como morrer, ela não tem como ser destruída. Joás foi guardado durante 6 anos. No 7º ano, Joseba e ali Joiada trouxeram Joás à tona junto com os soldados, levaram ele até a sala do trono, preservaram ele, se reuniram ali, a guarda real se reuniu em torno dele e gritaram: esse é o rei, viva o rei. E Atalia gritou: traição, traição. Não era traição, ela não tinha o direito, aquilo não pertencia a ela, aquele trono não era dela. Tem lugar onde o inimigo está se assentando, tem áreas da sua vida onde o inimigo está atuando que não pertence a ele. Ele vai tirar as mãos sujas dele, ele pode gritar o que for, ele pode vociferar, ele pode te ofender, ele pode exclamar, não importa. É o lugar da promessa. Aquilo que Deus te prometeu se cumprirá, e aquilo que Deus te prometeu na hora certa estará no lugar certo, acontecerá da forma que Deus um dia te falou. Preserve essa promessa, como Joiada e como Joseba preservaram durante 6 anos o rei Joás, escondido. Esconda, ninguém precisa saber, ninguém precisa ver, ninguém sabia, até que foi revelado que havia um descendente de Davi vivo. Ninguém sabia, ninguém precisa saber. Deixem que pense que morreu, deixem que pense que acabou, deixem que pense que não tem mais descendente, que não tem mais possibilidade, que não tem mais nada, que o trono está vazio. O trono não está vazio. No momento certo, a promessa de Deus, ela se cumprirá. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus.